Olá, estamos aqui na nossa aula e hoje a gente vai falar sobre o propósito dos dons ministeriais. Tá preparado aí? Então já pega a sua Bíblia. Vamos abrir aí Efésios 4. Vamos ler a partir do verso 12. No 11 a gente sabe, né, que Jesus ele concedeu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, mestres, pastores. E aí o verso 12 está falando assim: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esses dons ministeriais, eles foram concedidos com um propósito. Qual é esse propósito? Né? A gente vai ver isso, a gente vai ver a questão do aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, a gente vai ver isso. Mas, para começar, imagina só, um propósito, ele está ligado à necessidade. Por exemplo, teria médico se não fosse necessário que os médicos existissem? Então, se eu tenho professor, é porque precisa de gente para ser ensinado. Se tem médico, é preciso de gente, né? Por quê? Porque tem gente que precisa ser cuidado, né? Na parte física, às vezes na parte mental. Então, tem uma necessidade. Esses dons ministeriais não foram concedidos a pessoas, a algumas pessoas, para que elas se sentissem, para que elas se sentassem na cadeira ou no trono em que as pessoas servissem a ela e elas fossem, assim, né, aquelas pessoas melhores do que todo mundo. Não. Esses dons ministeriais, eles existem para cumprir um propósito, para servir o corpo de Cristo sobre a face da terra. Né, para também levar o evangelho aos perdidos, quando a gente pensa, né, na questão do evangelista. Então, tem uma função. Não é que agora eu sou apóstolo e agora venham e me sirvam porque eu sou muito bom, eu sou melhor que todo mundo. Não, o apóstolo ele tem uma função, ele tem uma tarefa a fazer, ele vai servir o corpo de Cristo. Então, a função é esse serviço, é atender uma necessidade, né, que é necessário. Então, esses dons, imagina só, são como uma árvore frutífera, onde as pessoas vão chegar e vão poder usufruir desses frutos, né? Vão poder vivenciar. E aí Cristo concedeu alguns na igreja para esses 5 dons ministeriais, para quê? Né? Primeira coisa que a gente vai ver, para o aperfeiçoamento dos santos. Quando a gente vê essa palavra aperfeiçoamento, gente, significa que a gente precisa ser aperfeiçoado, certo? Santos, nós somos os santos, filhos de Deus, separados desse mundo. Nós precisamos ser aperfeiçoados hoje e vamos precisar ser até o fim. Eu já sou salvo, já sou batizado no Espírito Santo, já falo em línguas, já estou completo. Não, tem uma jornada muito grande pela frente. A gente vai precisar ajustar rotas, ajustar pensamentos, caráter, até o fim a gente vai precisar estar alinhado com Deus. Então tem algo que precisa ser aperfeiçoado nos santos. E essa palavra aperfeiçoamento, ela está ligada a restaurar. O que ela significa? Ajustar, pôr em ordem, treinar. Significa, olha só, o que ela pode ser usada? Para correção de ossos partidos, restauração de algo ao seu estado primitivo. Então, os 5 dons ministeriais são chamados para quê? Restaurar, ajustar, pôr em ordem. Colocar em ordem. Às vezes está uma bagunça lá, a igreja precisa vir o pastor, coloca as coisas, vir o mestre para ensinar como é que se faz, como está escrito na palavra de Deus. Restaurar algo ao estado que deveria ser, ao estado original, né? Então, olha só, restauração, ela pressupõe que algo foi deteriorado por mau uso ou por uso constante. E a deterioração pode destruir relacionamentos, casamentos e propósitos. Então, talvez você use demais determinada coisa ou você use de menos. Precisa de que venha um conserto. Precisa de que venha uma restauração e os dons ministeriais vêm para isso. Você consegue entender a importância dos 5 ministérios? Para que a igreja cresça, seja aperfeiçoada na palavra. É muito importante, né? Então, os dons ministeriais não são simplesmente títulos que são dados para as pessoas sentarem no trono e pedir que todos os adorem. Não. Não é um status. Eu sou mestre. Nossa, olha como bom eu sou. De jeito nenhum. Não é um status de superioridade. Não é um destaque, sabe, que eu sou melhor que os outros. De jeito nenhum. É algo para servir
a igreja, o corpo de Cristo, para servir as pessoas. Os dons ministeriais, os 5 dons ministeriais, servem para preparar o corpo de Cristo para a obra do ministério, para preparar a igreja para desempenhar o que Deus chamou para fazer. Então, os 5 dons ministeriais servem para treinar os crentes para o ministério. Olha que legal isso. Imagina só, uma faca, né? Devido ao uso, daqui a pouco ela pode ficar ruim para cortar, né? E aí precisa de alguém lá, o quê? Amolar aquela faca. Precisa vir alguém e conversar, ensinar, explicar, preparar. Precisa de ter alguém que vai separar tempo, investir tempo para ensinar como deve ser feito, para instruir. E os 5 dons ministeriais vêm para isso. Né? Olha só essa frase. Pessoas ociosas facilmente ficam desanimadas, deprimidas e cheias de autopiedade. Então, os crentes precisam ser treinados para fazer o que Deus chamou para fazer. Ou então a gente vai ter um monte de crente dentro da igreja ocioso, que não faz aquilo que Deus chamou para fazer. E os 5 dons ministeriais vêm para ensinar, sabe? Para dar aquele ânimo, vambora, gente. E os 5 dons ministeriais também vêm para edificação do corpo de Cristo. Cada um de nós no corpo de Cristo precisamos ser edificados. E vamos pensar que o corpo de Cristo ainda está em construção. Tem muita gente ainda sendo salva. Tem gente que está sendo salva agora. Quantas pessoas ainda não serão salvas? O corpo de Cristo ainda está sendo edificado. Então as pessoas precisam ser construídas no firme alicerce que é Jesus Cristo. A edificação tem a ver com bom alimento, com comida boa, com comida que é nutritiva, né? Você vai comer uma pizza, o que é que de nutritivo tem nessa pizza? Mas você vai comer ali legumes, frutas, verduras, isso é nutritivo. E os 5 dons ministeriais vêm para dar a comida certa, para que o corpo cresça, seja bem edificado, seja fortalecido, precisa de uma alimentação balanceada, e os 5 dons ministeriais vêm para isso. Né? Olha só essa frase aí do pastor Tony Cook. O povo de Deus deve ser equipado por esses dons ministeriais. Esse processo de equipar os santos transmite a ideia de trazer o povo de Deus à perfeição, ou seja, à maturidade, corrigindo o que precisa de correção, completando o que está deficiente e preparando e tornando-o pronto para as obras do serviço cristão. A responsabilidade dos 5 dons ministeriais é equipar o povo de Deus e não entreter. Vixe, tá vendo? Tem uma função, tem uma responsabilidade. Vamos cumprir? Para a gente finalizar, a gente vai falar algo aqui, uma questão que precisa de resposta, né? Porque tem gente que fala assim, não é mais para hoje. 5 dons ministeriais, não precisa mais do apóstolo. Para quê? Não precisa de profeta. Não precisa. Não, precisa. Porque quando a gente vai para Efésios 4, está escrito assim, que Jesus concedeu, né, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista a aperfeiçoamento, né, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, eu pergunto para você, esse até que chegou? Tá todo mundo maduro na igreja? Todo mundo tem um pleno conhecimento do Filho de Deus? Tá todo mundo lá varão perfeito? Sabe, maturidade? Todo mundo chegou à medida da estatura de Cristo? Todo mundo já está aperfeiçoado? Todo mundo está desempenhando o seu ministério de forma certinha? Todo o corpo está edificado? Então, olha só, os dons ministeriais são para hoje sim. E graças a Deus, imagina só, Deus distribuiu dons a algumas pessoas que elas vão chegar para edificar o corpo de Cristo, vão chegar para alinhar determinadas coisas que precisam ser alinhadas. Então, olha só, Deus concedeu dons a pessoas que vão nos abençoar. Isso não é bom? Isso tem que dar pra gente essa sensação de gratidão ao Senhor, porque Ele criou uma estrutura e uma sensação também de honra a essas pessoas, sabe? A gente precisa honrar. Sabe, essas pessoas que têm se entregado a Deus de forma tão completa e têm abençoado o corpo de Cristo, têm abençoado a vida de pessoas, né? Então, o propósito dos dons ministeriais é o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos está acontecendo agora, não acabou. A gente precisa continuar na nossa jornada. Os 5 dons ministeriais são para hoje. É isso, a gente está finalizando a nossa aula agora. Um abraço para você.